seguinte: o presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, afirmou nesta quarta-feira que o partido está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para a expulsão do deputado Daniel Silveira. Já o líder do PSL na Câmara, o deputado Vitor Hugo, defende que não houve flagrante e a opinião do parlamentar não pode ser considerada crime inafiançável. Em nota, Bivar afirmou que a executiva nacional do PSL repudia com veemência os ataques proferidos pelo parlamentar, classificados como inaceitáveis. Para o partido, não é possível enquadrar as declarações de Silveira dentro da liberdade de expressão. Se tiver as portas fechadas no PSL, Daniel Silveira já tem outro partido para ir. O ex-deputado Roberto Jefferson convidou o parlamentar para integrar o PTB. Zé Maria. Olha, são vários assuntos. Eu vou falar aqui primeiro do impeachment. Existem vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal no Senado. Fiuza, os senadores não decidem porque o presidente não despacha. Se o presidente despachar, disser sim ou não, aí o assunto vai ao plenário do Senado Federal e é impossível que um presidente tenha esse poder. Eu não atribuo ao presidente do Senado esse poder de decidir se abre ou não. Mas, enfim, os presidentes do Senado sentam em cima do processo. Agora, tem um caso aqui que é muito interessante. Antes de sair do mandato, o senador Davi Alcolumbre, em dezembro, caladinho, ele arquivou vários processos. E arquivou da seguinte forma: não aceitou. Então, ele não disse sim nem não. Optou pela inépcia. E usou argumentos muito estranhos. Como, por exemplo, foi apresentado um pedido do senador Luiz do Carmo, que é do MDB de Goiás, de impeachment de Alexandre de Moraes. Então, argumentou lá o deputado Luiz do Carmo de que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes devia ser votado no Senado Federal, porque ele abriu essa coisa chamada esse inquérito aí da fake news. E Davi Alcolumbre, no final de dezembro, ou seja, no final da mandato dele, da gestão dele, não aceitou porque disse que o pedido não foi devidamente identificado o autor, porque não apresentou o título de eleitor com as suas certidões eleitorais. Só que me diz aqui o assessor do senador de que ele apresentou o título e de que estava no pedido. Então, colocou não aceitou, não disse sim nem não. Não aceitou exatamente uma manobra para não ir ao plenário. Mas eu vou te dizer aqui, viu, Fiuza? Não demora muito, nós vamos ver o plenário do Senado julgando o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a pressão está muito grande. E agora, Rodrigo Pacheco chegou com a promessa de colocar a coisa mais transparente, inclusive com esta possibilidade de levar ao plenário um pedido de impeachment, levar ao plenário os senadores que digam sim ou não pela abertura. Sobre a pressão da Câmara sobre o Supremo e o Supremo sobre a Câmara, eu entendo que os deputados têm mandato parlamentar e são estáveis exatamente para não se submeter ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem as suas prerrogativas, também diante da estabilidade. Essa história de pressão para lá e pressão para cá, isto é normal e a Constituição prevê esta pressão. Os ministros do Supremo não estão falando de pressão, eles querem ficar acima do bem e do mal. Sobre a ida do Daniel Silveira para o PSL, essa é uma defesa do presidente do partido, Luciano Bivar, e ele tem maioria na Executiva Nacional. Então, se ele quiser, ele expulsa. Mas vai ajudar o Daniel Silveira, que quer sair mesmo do partido, como outros que querem sair, mas são impedidos pela legislação eleitoral. Sair do partido sem justa causa significa perder o mandato. Se ele for expulso, ele pode ir tranquilamente para outro partido. Agora, no PSL, há uma tentativa de unidade, né? O grupo do presidente Jair Bolsonaro e os que se afastaram, né? Eles podem se unir e tentar atrair de volta o presidente Jair Bolsonaro. Existe essa possibilidade rara aí. O presidente já indicou para vários que querem ir para o Patriota. Já não há mais chances aí de criar uma aliança. Então deve ir para o Patriota. Mas existe a possibilidade de unidade no PSL e a volta do presidente. Um sinal claro dessa unidade
é a própria eleição de Luciano Bivar para a primeira secretaria, que foi com apoio do outro grupo, e a indicação do deputado Vitor Hugo, que é um competente líder, para o PSL, e a indicação da Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça, e também a indicação para a Comissão Mista de Orçamento. Então há uma tentativa no PSL de união. Sobre aquele acordo que a Ana falou, Ana, no início do programa que eu disse, é verdade. Eles estão tentando entregar a cabeça do Daniel. Olha, vamos colocar os pingos nos is e mostrar aqui os bastidores. O Daniel nunca foi aceito pelo clube das 5, do chá das 5, no Congresso Nacional. Todos o olham como um ser estranho. Sabe por quê? Que ele não entrou naquela boquinha do Congresso Nacional, naquela máfia do Congresso Nacional, naquela lei não escrita da ética e da malandragem. Ele faz críticas aos próprios parlamentares e ao Congresso Nacional. E isso atraiu para ele uma rejeição que agora ficou perigosa, apesar do espírito de corpo ali do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, que tem 2 inquéritos abertos, ele é réu em 2 processos no Supremo, tenta fazer um acordo ali de suspensão do mandato por 60 dias. Já existe um precedente do deputado Boca Aberta, foi suspenso 60 dias do mandato. Se houver a suspensão do mandato do Daniel, a Câmara suspende a prisão e ele continua respondendo o processo no Supremo Tribunal Federal. Agora o processo entra nos eixos, porque o Ministério Público, ciente das suas atribuições, apresentou a denúncia.